Divulgou hoje uma pesquisa de intenção de voto dos eleitores para a corrida presidencial deste ano. É o primeiro levantamento desde o fim do prazo para os registros das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Na pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos. Vamos aos números. Lula, do PT, aparece com 37%. Com a margem de erro, tem de 35% a 39%. Jair Bolsonaro, do PSL, está com 18%. Considerando a margem de erro, tem de 16% a 20%. Bem, isso aí já é o suficiente. Eu espero que o pessoal entenda por quê que muitas das vezes eu falo que televisão manipula as pessoas. A princípio, é apenas uma pesquisa eleitoral, ela não corresponde à veracidade, porque o coeficiente é muito menor do que o verdadeiro. Você não pode julgar uma mínima parcela da população pela maioria, né? Então, aqui, como todos estão vendo aqui, esse Jornal Nacional do dia 20 de agosto, que caiu numa segunda-feira, foi a primeira pesquisa eleitoral de intenção de voto. Mas, como a intenção da Rede Globo é manipular o eleitor, foi colocado ali em cima eleição presidencial. Isso ali não é a eleição presidencial. O candidato lá, o Lula, é um presidiário, não vai concorrer a eleição nenhuma, mas já para manipular o eleitor, foi colocado lá em cima que aquilo dali corresponde à verdade e que seria já a eleição presidencial, como se já tivesse o resultado sendo estampado na tela para o eleitor. Fica bem claro que seria ele que ia ganhar. E não é por aí, né? Então, às vezes, você vê televisão e é manipulado sem querer. Ou querendo, né? Porque tem gente que já parece que gosta. A televisão lança as coisas, mas você só é manipulado se você quiser. Então tá ali, ó. Eleição presidencial, como tá escrito aqui, ó. Mas não é eleição presidencial. Isso aqui é uma pesquisa. Ela não condiz com a verdade dos fatos, né? Então foi a primeira, já vem manipulando o eleitor. A primeira pesquisa já vem desse jeito. Então agora eu vou partir aqui para dia 10 de setembro, que foi outro jornal nacional. Vocês estão vendo aqui que eu estou gravando esse vídeo em casa e é um pouquinho complicado aqui de chegar e fazer. Então, dia 10 de setembro, 10/9, existiu uma outra pesquisa eleitoral e já começa a ficar diferente como eles falam, como é a situação. Então já tentou menos tinha 4, agora tem 3. Manipular o pessoal. 3. Agora vamos de novo. Datafolha pesquisou o cenário em que o nome de Fernando Haddad, candidato a vice-presidente pelo PT, aparece como possível substituto de Lula na chapa. Falando dele. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, oscilou dentro da margem de erro de 22% em agosto para 24%. Bem, como vocês estão vendo, ela já começa falando que ele oscilou. Tá? Essa palavra aí, o pessoal tem que se isentar de parcialidade. 22 cresceu para 24. Acabou. 22 para 24 cresceu. 22 não é a mesma coisa que 24, correto? Então vamos continuar. Agora, com a margem de erro tem de 22 a 26. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, agora tem 13%. Pela margem de erro, de 11 a 15%. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, agora caiu para 11%. Com a margem de erro tem de 9 a 13%.
Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, agora 10%, com a margem de erro de 8 a 12. Ciro, Marina e Alckmin estão tecnicamente empatados. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, agora cresceu para 9%, com a margem de erro tem de 7 a 11. Fernando Haddad... Vocês veem que quando eles falaram do Fernando Haddad do PT, de 4, ele falou, ela foi bem clara, ela na hora de dar a informação, ela falou, ele cresceu para 9. Quer dizer, quando se trata do outro candidato, ela fala oscilou de 22 para 24. Quando se trata do outro candidato do PT, o queridinho da Rede Globo, ela fala, para manipular o eleitor, que o outro candidato cresceu. E todos nós estamos vendo aqui que 22 não é a mesma coisa que 24 e que 4 também não é a mesma coisa que 9. Então, se aqui de 4 para 9 ela falou que cresceu, por que ela não falou que cresceu aqui de 22 para 24? Ela falou oscilou. Então, ela está manipulando o eleitor, induzindo o eleitor ao erro. Entendeu? Isso está acontecendo direto. Então, eu já não procuro nem ficar vendo essas pesquisas porque é tudo mentira. Já começa por aí. E ainda induz o pessoal ao erro. Agora eu vou para dia 18, para mostrar para vocês a evolução. Teve uma semana que não teve pesquisa eleitoral, que foi a semana que houve entrevistas dentro da Rede Globo com os candidatos. Então, não houve a pesquisa. Aí só estou deixando bem claro como que é a manipulação. Assumindo a vice-liderança da disputa. Vou de novo aqui. Pontos percentuais desde a última pesquisa na semana passada e assumiu o segundo lugar na disputa. E Jair Bolsonaro, do PSL, se manteve na liderança, tendo oscilado positivamente 2 pontos. O nível de confiança é de 95%. Quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os... Bem, ele falou que oscilou positivamente. Ele não gosta de falar que o candidato que é contra a Rede Globo, que ele cresceu na pesquisa. Ele fala oscilou positivamente. Ele não quer entregar os prontos de jeito nenhum. E tenta de todas as formas manipular o eleitor. Vamos continuar vendo aqui. Os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos. Em agosto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20%. No início de setembro, oscilou dentro da margem de erro para 22%. Depois cresceu para 26%. Agora, oscilou para 28%. Com a margem de erro, tem de 26% a 30%. Viu aí? Ele chegou e falou. Novamente, oscilou. Ele não gosta de falar que o candidato cresceu. Porque 20 não é a mesma coisa que 22, nem 22 não é a mesma coisa que 26. Todo mundo conhece. Matemática sabe que um número não é igual ao outro. Mas vamos continuar aqui, que eles vão continuar tentando manipular o eleitor. Quando falar do queridinho deles lá, vamos ver o que eles vão falar a respeito da pesquisa. Fernando Haddad, do PT, estava com 4, depois 6. Na sequência, oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8. E agora subiu 11 pontos e cresceu para 19%. Olha só como é que eles são manipuladores. Quando foi falar do queridinho, falou oscilou, depois falou cresceu e subiu. Quer dizer, ele usou mais adjetivos positivos para induzir as pessoas a dizer o quê? Que aquele candidato ali está induzindo as pessoas positivamente sobre aquele candidato. Cresceu, subiu. Correto? Então está bem claro que eles estão sempre manipulando, às vezes, o eleitor, sem ele estar percebendo. Está sendo manipulado. Quer dizer, quando vai falar do Haddad, é cresceu, subiu. Quando vai falar do Bolsonaro, é oscilou dentro da margem de erro, oscilou positivamente. Já quando fala do PT, é cresceu, subiu nas pesquisas. Então, dá para ver que a pesquisa é totalmente manipulada, induzindo o eleitor de qualquer maneira, tentando controlar o voto do eleitor. O eleitor, às vezes, está vendo isso aí sem perceber. Essa aqui é do dia 18 de setembro, 18/9. Eu vou pegar aqui
uma outra aqui do dia 24 de setembro, que teve também pesquisa, que é 24/9, e vou mostrar para vocês novamente como é que é a manipulação da Rede Globo em relação à pesquisa Estão eleitoral. tecnicamente empatados. Gosto Jair Bolsonaro do PSL tinha 20%. No início de setembro oscilou dentro da margem de erro para 22%, depois cresceu para 26%, em seguida oscilou para 28% e agora segue estável na liderança com os mesmos 28%. Com a margem de erro tem de 26% a 30%. Fernando Haddad do PT estava com 4%, depois 6%. Na sequência, oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8%. Depois subiu 11 pontos para 19%, assumindo a vice-liderança da disputa. Agora foi de 19% para 22%. Considerando a margem de erro, tem de 20% a 24%. Ciro Gomes do PDT tinha 9%. Foi para 12%, depois... Bem, foi o suficiente, né? Já viram que eles continuam querendo manipular o eleitor de qualquer maneira. Quando se trata do outro, eles falam oscilou. Quando se trata do candidato deles, eles falam cresceu, subiu. Eles não dão o braço a torcer. Eu puxei aqui essa daqui, que é do dia 24 de setembro. Eles estão sempre procurando manipular o eleitor e puxar a sardinha para o lado deles. Só pararam de fazer isso agora, no dia 1º de outubro, porque o pessoal já se tocou que não tem como mais eles manipularem o eleitor. O eleitor vai votar em Jair Bolsonaro e pronto, acabou. Tanto que agora eles viram que não tem mais como controlar o eleitor, eles aceitaram o placar da votação eleitoral que está do jeito que está na pesquisa. João Amoedo do Novo. Eu vou puxar aqui do início. Com a margem de erro tem. Fernando Haddad do PT. Mas aos pouquinhos eles ainda continuam tentando manipular. Pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro do PSL tinha 20%. Oscilou dentro da margem de erro para 22%, cresceu para 26%, oscilou para 28%, manteve os 28%, oscilou para 27% e agora cresceu para 31%. Com a margem de erro tem de 29% a 33%. Fernando Haddad do PT estava com 4%, depois 6%, oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8%, subiu 11 pontos para 19%. Foi de 19% para 22%, depois variou para 21% e agora manteve os 21%. Viu como é que é? Ali no caso ali do candidato, oscilou, cresceu. Já no caso do Haddad, oscilou, subiu. Parece que não tem diferença, mas tem diferença sim. Né? Continua ao todo tempo com essa pesquisa manipuladora, tentando manipular o eleitor a votar do jeito que eles querem. Eles manipulam a pesquisa o tempo todo. E o eleitor, muitas das vezes, ele é ali enganado. É enganado, porque isso aqui não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Isso aqui é apenas uma estatística feita em cima de uma pequena quantidade de eleitores. E mesmo assim, a maioria das pessoas sabe muito bem que essas pesquisas são falsas. Tá? Então tá aqui, deixo meu recado aqui para vocês, que ficam dando muita importância a essas pesquisas eleitorais fraudadas e manipuladas pelas emissoras de televisão. Que às vezes a pessoa está vendo e não está sentindo que está sendo manipulada. Muitas das vezes, para certo candidato está puxando sardinha, para outros candidatos ela está jogando contra. Tá?